Olá, tudo bem com você? Quanto tempo, hein? Já tem bastante tempo que não venho aqui. Tenho passado por alguns momentos emocionantes, vamos dizer assim. Primeiro, foi o lançamento na Bienal, desse livro que vocês estão vendo aqui. Português através da Bíblia, Análise Sintática. E foi recente isso, foi agora na Bienal de 2019. E eu também tive chikungunya, ainda estou aqui com algumas sequelas, mas já estou quase boa. Mas vamos ao que interessa? Mas vem cá, você já se inscreveu neste canal? Dá seu like aí, tá? Compartilha com os teus amigos. Vamos seguindo. A ordem direta ou indireta das palavras interfere no sentido da oração. Na língua portuguesa, as orações são estruturadas conforme a seguinte sequência: sujeito, mais verbo significativo, mais objeto, mais adjunto adverbial, ou verbo de ligação, mais predicativo, mais sujeito, mais adjunto adverbial. Então, quando esta sequência é alterada, é porque há uma intenção do autor. Vamos ver que intenções podem ser estas? Quando ele desloca o objeto direto. Salmos 126. Grandes coisas fez o Senhor a estes. A intenção aqui é destacar a grandeza da obra que foi realizada. A sequência direta seria: o Senhor, que é o sujeito, fez, verbo bitransitivo. Ele tem dois objetos aí, dois complementos verbais. Fez o quê? Grandes coisas para quem? Para estes, que é o objeto indireto. Então, vejam, a intenção aqui foi destacar a grandeza da obra que foi realizada. Vamos seguir? Com a minha voz clamei. Outro exemplo aqui. Com a minha voz clamei. Clamei. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Qual a intenção aqui? Ao ser colocado no início da oração, esse complemento nominal, com a minha voz, serve para indicar o instrumento do clamor, ou seja, a minha própria voz, e não do outro, isto é, eu mesmo posso clamar. A sequência direta dos termos, como é que seria? Seria assim, ó, clamei ao Senhor com a minha própria voz, viu? Então, a intenção aqui foi destacar o instrumento do clamor, a própria voz. Se agora a intenção vai ser colocada, virá à tona, através do posicionamento do objeto indireto. Vamos ver? Com a minha voz ao Senhor supliquei. Agora é o Salmos 14, versículo 2, parte B. Qual a intenção? Este objeto indireto, posicionado antes do verbo, normalmente, como acontece? O complemento vem depois do verbo. Aqui ele está antes do verbo. Ele está indicando o quê? O alvo da súplica. Por isso, está destacando. A quem você tem clamado? Aqui o salmista diz: ao Senhor supliquei. A quem você tem suplicado? Outro exemplo é quando o adjunto adverbial é deslocado. Vamos ver? Opa. Salmos 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. O adjunto adverbial foi colocado em primeiro plano. Opa! Tem uma intenção aí. O adjunto adverbial aqui expressa o lugar, a distância em que o Senhor está em relação àqueles que o invocam. Ele está perto, simples assim. A sequência direta seria: o Senhor, sujeito, está, verbo intransitivo circunstancial, perto, que é o adjunto adverbial de lugar. Em que lugar ele está? Perto, bem pertinho, simples assim.
Agora, vamos entender. Ó, na língua portuguesa, nós temos sujeito, mais verbo, mais complementos. Salmo 130. O perdão está contigo para que sejas temido. Na língua hebraica, nós temos o verbo, mais o sujeito, mais os complementos. Essa é a sequência da língua hebraica. E a língua portuguesa, na tradução dessa versão que eu utilizo, deixou exatamente assim, manteve a sequência da língua hebraica. Particularmente, eu acho isso muito interessante, porque nos traz a ênfase do termo que precisa ser destacado aí nesta oração. Então, diz assim, é o versículo 4 também, tá? Mesma coisa. Contigo está o perdão, viu? Diferente do perdão está contigo. Contigo é a pessoa que detém o perdão. Quem é que detém o perdão? O Senhor. Por isso contigo está o perdão. O salmista mostra aí, destaca, dá ênfase à segunda pessoa, que é quem detém o perdão, o Senhor. Seguindo. A sequência hebraica é diferente da língua portuguesa. Deuteronômio, como nós acabamos de mostrar, né? Deuteronômio 18:15 diz: O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. E a língua portuguesa, na hora da tradução, não respeitou essa sequência. Então, por isso ficou dessa maneira, porque em hebraico a sequência é mais ou menos assim, ó. Um profeta do meio de ti, Navi. Navi, que é um profeta, virá na frente, está na língua hebraica em primeiro plano. Porque a ênfase desse texto é para ele. Um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, o Senhor teu Deus te levantará, a ele ouvireis. Veja que interessante. Aí Moisés, ele está profetizando acerca de Jesus. O próprio Jesus confirma isso em João 5,46, porque esse profeta é ele. Então, quando Jesus diz, ó, lá em João 5,46, quer dar uma pausa e pegar aí na tua Bíblia? Vamos ler então, João 5,46. O que Jesus diz? Jesus diz, de mim escreveu ele, falando acerca de Moisés. João 5,46. Vou pegar aqui na minha Bíblia. Não estou lembrando de cabeça o versículo todo. Então, deixa eu procurar aqui. João 5,46. 5, 46. O que é que Jesus diz? Jesus diz assim: se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele, sobre mim, a meu respeito, escreveu ele. Foi o que Moisés fez em Deuteronômio 18:15. Atos 3:19, nós temos essa profecia citada por Pedro. Vou ler aqui. Pega aí na sua Bíblia, dá uma pausa e pega aí. Também estou procurando aqui. Atos 3, versículo 19, vamos ler até o 23. Atos 3, do 19 ao 23. Vamos lá. Ele diz, é o discurso de Pedro no templo, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Ele está se referindo a essa profecia de Deuteronômio 18:15. Porque Moisés disse, versículo 22, Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo.
Acabamos de ler João 3, do 19 ao 23. É Pedro se referindo a esta profecia de Deuteronômio 18, 15. Ok? Atos 7, 37. Vamos ver o que aqui diz? Atos 7, 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Então Estevão aqui está se referindo a essa profecia de Deuteronômio 18, 15. Então, gente, voltando aqui, pessoal, você que me ouve aí, a sequência hebraica é diferente da língua portuguesa. Então, na hora da tradução não se respeitou. Mas nós vimos coisas bem interessantes. Nós vimos que o próprio Jesus se refere a esse texto de Deuteronômio 18, 15. Vimos que Pedro também o cita. Vimos que Estevão também o cita. Então, gostaram da aula de hoje? Vimos a intenção por trás da sequência das palavras. As sequências não são aleatórias, há um propósito, há uma finalidade. E é bom que estejamos ligados, que possamos sempre observar os detalhes de todas as palavras que nós buscarmos, todas as palavras que nós lemos. O Senhor te abençoe e te guarde. Tchau!